Poderia nos explicar, Jorge, a diferença entre ressurreição e reencarnação? A ressurreição é um conceito que aparece com muita frequência dentro do Novo Testamento. É a ideia de que alguém que já morreu possa voltar à vida novamente no mesmo corpo que vivia. Eu tenho uma pessoa, esta pessoa morre, e depois de morta, o corpo desta pessoa volta à vida e ele volta a ser a mesma pessoa, como se tivesse apenas dormido e voltado do mesmo corpo. Isso é ressurreição. O sentido de reencarnação é diferente. A reencarnação é a volta do espírito, mas num outro corpo novo, que vai enfrentar uma nova gestação, que vai ter uma nova mãe, vai ter uma nova infância. Esse espírito vai voltar a ter uma nova vida, mas numa circunstância completamente diferente. O mais curioso desses dois conceitos é que a palavra reencarnação, ela não existia antes de Kardec publicar o Livro dos Espíritos. Ela foi criada por ele. Os gregos chamavam de palingênese. Krishna chamava de os renascimentos. E os judeus chamavam de Gilgulin. O Gilgul é a roda, Gilgulin são as várias voltas, as várias rodas. Os judeus conheciam esse conhecimento, mas era um conhecimento muito escondido na Cabala. À época do Cristo, o conhecimento do Gilgulin já estava concebido, já se tinha essas informações, e alguns estudiosos eram conhecedores dos retornos do homem à vida corporal. Os essênios eram os grandes guardadores dos conhecimentos que a Cabala possuía, até que Rabi Shimon Bar Yochai, um rabino contemporâneo, um pouquinho depois de Jesus, na verdade, lá pelo ano 70, escreve uma obra chamada Zohar, aonde está a base da Cabala, a base do conhecimento que traz todas essas verdades sobre o Gilgulin. E mais tarde, na Idade Média, a Cabala iria produzir uma excelente obra chamada Sha'ar HaGilgulin, o Portal das Reencarnações, explicando profundamente, segundo a lei que o judaísmo entende através da Cabala, como se processa o renascimento dos homens. Exatamente por isso, por não ter uma palavra específica para representar a ideia de reencarnação, a palavra Gilgulin era entendida às vezes como ressurreição e às vezes como reencarnação. E nós encontramos confusões desse tipo no texto do Novo Testamento, quando pergunta Jesus aos seus discípulos: o que pensais que eu sou? Aí os discípulos respondem: um dizes que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, ou algum dos outros profetas que ressuscitou. Não pode ser ressuscitou. Não pode ser ressuscitou porque ele não é um profeta ressuscitado. Porque ele teve infância, teve mãe, teve história, ele não é um profeta, não pode ser. Então, essa hora, a palavra ressurreição aí, ela está misturada com o conceito de Gilgulin, de retorno, de reencarnação. Essa verdade já era conhecida, mas os judeus eles não eram muito interessados nessas discussões de vida após a morte, de mundo espiritual. Só os cabalistas é que se debruçavam de maneira efetiva sobre isso. O homem comum, o homem vulgar, não se importava muito com essas coisas. Se importava mais de quê? Cumprir os rituais, guardar o sábado, fazer toda a liturgia que o judaísmo pedia, porque isso sim era que ele deveria fazer. Essas discussões muito complexas não ocupavam a mente dos judeus. Então, ressurreição é bem diferente de reencarnação, mas dentro do texto evangélico, às vezes, uma coisa fica muito misturada com a outra.